Eu queria te convidar a abrir em Mateus, capítulo 26, versículo 25. A gente começa hoje uma nova série de mensagens aqui no Brave, onde nós vamos falar sobre os discípulos de Cristo. Então, nós vamos falar sobre todos eles. Então, eu queria te convidar a não perder nenhum sábado, nenhum encontro, para a gente poder aprender mais como sermos discípulos melhores de Cristo. Só que, eu estava ali agora há pouco no louvor, aí o Vitor, faz assim, Vitor, olha lá, aquele homem bem bonito ali, ó. Ele me procurou e ele trouxe algo no meu coração, só que ele nem sabia que era o que eu ia pregar também hoje, né? Acabei não comentando ali com ele, mas ele trouxe algo ali sobre Deus não querer ali que morra isso no nosso coração, essa paixão pela presença dEle, a paixão pela palavra, pela oração, pela entrega. E hoje a gente vai falar justamente como isso pode morrer no nosso coração e como muitas vezes isso nos leva à completa falência espiritual, quanto isso nos leva a distante de Deus. E eu estava ali atrás e eu lembrei de uma história muito peculiar que eu e a Bela assistimos em um documentário. Mês passado, se não me engano, foi no começo desse mês, mas a Bela misteriosamente quis assistir um documentário sobre o 11 de setembro, me convidou para assistir junto, eu gosto dessas coisas, eu falei, bora assistir então. E aí a gente começou a assistir o documentário sobre o 11 de setembro, aquela corrida, né, para poder achar ali o Saddam Hussein, poder eliminar ele, os Estados Unidos ali com aquela sede de fazer a justiça. Só que em um determinado momento da história, que foi, eu acho que uma das coisas que mais me chamaram a atenção, foi que no desespero ali para encontrar Saddam, eles conseguem encontrar uma pessoa para infiltrar entre os inimigos dele ali. E vai e lança esse homem para ir de encontro e se infiltrar na organização, a fim de encontrar a localização do Saddam. E o curioso é que esse homem, ele conseguiu entrar na organização, ele conseguiu se desenvolver naquele lugar, ao ponto dele se encontrar com o número 2 daquela organização e conhecer ali, né, a alta patente, podemos dizer assim, da Al-Qaeda, que era o grupo terrorista responsável pelo 11 de setembro. E a ideia era que ele localizasse, ele voltasse então para os agentes da CIA e desse a localização do inimigo para eles. E aí é curioso, porque quando esse homem ele desaparece por um tempo, não tem como ter a comunicação, e quando ele reaparece, ele entra em comunicação com o pessoal da CIA, marca um ponto de encontro e vai até aquele lugar. Só que quando chega naquele lugar, aquele homem que poderia ser o grande herói para o mundo, afinal de contas, Saddam Hussein, Al-Qaeda estava praticando atos terroristas pelo mundo inteiro de uma maneira desenfreada. Então aquele homem poderia ser um herói naquele momento, só que quando ele finalmente se encontra com o pessoal da CIA, ele se explode, morre e mata todo mundo que estava ali junto, e ele se torna um traidor. E aí ele pega tudo aquilo que ele poderia ter vivido como um herói e joga no lixo, porque ele se sacrificou por uma causa que não valia a pena. E aí, eu estava pensando sobre isso ali atrás e falei, nossa, como às vezes a gente tem a oportunidade de viver uma vida como heróis, e a gente acaba vivendo uma vida, ou melhor, acaba morrendo como traidores. E aí a gente olha para a Bíblia e a gente vai ver um homem com um perfil muito parecido com isso. A gente vai ver um homem que ele andou com Jesus. Não andar com Jesus de uma maneira figurada, ele caminhou lado a lado com Jesus. Ele provavelmente, algumas vezes, abraçou o próprio Messias. Ele aprendeu com Jesus, ele estava com os outros discípulos, ele foi chamado pelo Cristo, ele vivenciou e viu milagres acontecendo, e ele mesmo operou milagres, como a gente vai ver aqui mais para frente. Mas ainda assim, tendo tudo em suas mãos, para ser um dos nossos heróis da fé, assim como os outros 11 apóstolos, a gente vai ver que esse homem termina muito parecido com aquele homem que se explodiu, como um traidor. Como alguém que desperdiçou tudo aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Ele jogou tudo completamente no lixo, a troco de nada. Então é sobre esse homem, que se chama Judas Iscariotes, que eu quero conversar com você hoje. Porque quando a gente olha para a vida dele, nos faz refletir que nós podemos cair facilmente em uma armadilha mortal, que é a convivência sem o amor, ou a missão sem a submissão. Então a gente vai ver que ele era um homem escolhido por Cristo, usado por Deus, mas que infelizmente ele fazia a missão sem a submissão a Cristo. Ele convivia com Cristo, mas sem o amor a Ele, e isso levou a uma tragédia. E aí quando a gente vai observando a vida desse homem, a gente vai percebendo algumas coisas muito interessantes.
Porque primeiro, quando a gente olha para a vida de Cristo, a gente vai perceber que para onde Jesus ia, uma multidão ia seguindo ele. Uma multidão ia atrás de Cristo. Só que dentre toda essa multidão, a gente vai ver a Bíblia destacando 70 discípulos. Então, entre toda a multidão, havia 70 homens escolhidos ali para serem discípulos de Cristo, para caminhar um pouco mais perto. Só que dentre esses 70 homens, nós vamos encontrar 12 homens que faziam parte do círculo interno de Cristo, ou seja, homens que estavam extremamente próximos de Jesus, homens que caminhavam lado a lado com Jesus, que comiam junto com Ele, que presenciavam tudo aquilo que Jesus fazia. E quando a gente olha para esses 12 discípulos, que são as pessoas que nós vamos trabalhar nessas 12 ministrações que teremos no Brave, nós percebemos uma coisa muito curiosa, que o nome de Judas Iscariotes está lá. Então a gente percebe que entre toda a multidão, entre os 70 discípulos, entre os 12 selecionados, Judas estava lá. Então a gente pode começar entendendo que Judas ele era escolhido por Cristo. Quase me derramei todo aqui. Ele era escolhido por Cristo. Ele foi selecionado para caminhar lado a lado com o Mestre. Ele foi escolhido para estar ali do lado. Só que algo no meio do caminho vai dar errado. Porém, quando a gente olha para esses 12 homens seletos, a gente percebe uma coisa também muito importante. A gente percebe que eles não tinham nada de especial. Então, quando a gente olha para esses 12, a gente percebe que Judas ele não foi escolhido porque ele era melhor do que os outros 70. Assim como Pedro não foi escolhido porque ele era melhor que os outros. Assim como Tiago, João e todos os outros não foram escolhidos por serem melhores. Porém, a partir do momento que eles fazem parte dos 12 discípulos mais próximos, algo curioso acontece, porque o próprio Deus vai colocar sobre eles o potencial para ser apóstolo. Então a gente olha para a vida desses homens e a gente não vai encontrar nada de especial sobre eles. A gente não vai encontrar ali que Pedro ele era um grande profeta que falava coisas maravilhosas quando foi chamado por Cristo. Ou que eles tinham uma eloquência a falar maravilhosa, ou que eram extremamente sábios. Pelo contrário, a gente vai ver um impulsivo, a gente vai ver um cobrador de impostos, a gente vai ver um outro falho, pecador, aquele que abandonou, aquele que traiu. A gente vai ver todo tipo de gente ruim. Só que não era sobre eles, ou o que eles poderiam fazer, mas sim sobre o potencial que Deus poderia colocar dentro deles. Era sobre o poder de Deus agindo sobre eles. E tudo isso é muito importante a gente entender, porque a gente vai perceber que Judas ele tem as mesmas condições que todos os outros 12. Ele vai receber o mesmo potencial que todos os outros 12. Ele vai receber o chamado que todos os outros 12 também receberam. Os ensinamentos que todos os outros também receberam. Só que o erro em Judas, o problema de Judas, não foi a escolha de Jesus. Às vezes a gente acha que Jesus errou em escolher Judas. Mas não foi o problema Jesus ter escolhido ele, porque Jesus deu para ele todas as ferramentas necessárias para ele se tornar um apóstolo como todos os outros 11. Judas tinha à disposição tudo isso, mas o problema de Judas foi as suas escolhas. O problema de Judas foi as escolhas que ele tomou durante a sua vida e quem ele decidiu deixar governar o seu coração. Por isso, em Mateus capítulo 26, versículo 25, a gente vai ler: Então Judas, que o traíra, disse: Com certeza não sou eu, Rabi. Jesus afirmou: Foi você quem disse isso. Então aqueles estavam discutindo sobre quem seria o traidor. E aí Judas vai falando, não sou eu. Mas Jesus vai dizer ali, talvez seja sim. Talvez seja você o traidor. E aí quando a gente vai olhar Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 8, a gente vai perceber um pouco melhor que, apesar dessa escolha de Judas, de trair a Cristo, ele teve todas as condições de, como eu falei, morrer como um herói pelo Evangelho e não ser reconhecido como o grande vilão da história. Tem uma figurinha aí que rola no WhatsApp, a amizade é tudo, é a foto de Judas com a legenda, Judas, como ele disse. Ele poderia ser lembrado como aquele que era o amigo de Cristo, como aquele que caminhou junto, como um herói da nossa fé, mas ele é lembrado como traidor. Mas só que quando a gente olha para Mateus 10, versículo 1 ao 8, que diz assim: Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades.
Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. A gente vai observar, no começo desse texto que a gente leu, que Jesus chamou os 12 e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. E quando a gente vai olhar a lista de quem estava no meio, a gente lê o quê? Judas Iscariotes. E aí Mateus continua, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. E assim, várias coisas me chamam muita atenção nesse texto. Mas de longe, a principal é que Jesus está dando autoridade para que os discípulos realizem algumas tarefas e algumas missões. Dentre elas, algumas maravilhosas, como ressuscitar mortos, curar enfermos, purificar leprosos. Olha que coisa linda! Anunciar o reino de Deus. Então Jesus está falando, olha, vão lá pregar e anunciar que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus chegou. Vai lá anunciar, vai lá curar enfermos, vai lá expulsar demônios. E quem que está no meio de tudo isso? Judas Iscariotes. E aqui a gente entende uma coisa muito importante. Judas, ele não tinha apenas o crachá, mas ele tinha a autoridade também. E a minha pergunta é, se ele tinha toda essa autoridade, o que acontece no meio do percurso? O que dá errado no meio de toda essa história? E aí nos faz refletir sobre nós mesmos. Nos faz refletir que, até mesmo naquele texto, onde Jesus mesmo vai falar, olha, Senhor, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos aquilo outro, não realizamos milagres. E vai ouvir, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque quando a gente faz a nossa missão, sem a submissão, nós podemos cair no erro de fazer por pura legalidade ou por pura conveniência. E é aí que começa a morar o perigo da história de Judas. É aí que começa a morar toda a problemática dessa história. Ele tinha autoridade, ele estava envolvido na missão, ele tinha uma posição de responsabilidade diante dos outros discípulos muito grande, porque ele era o tesoureiro daquele negócio, era ele que cuidava das finanças. Então a gente vai olhar que para Judas, Jesus confiou muita coisa. Ele confiou muita coisa, assim como ele confiou para todos os outros discípulos. Para aqueles 12, Jesus confiou de maneira integral o ministério para a vida deles, confiou completamente todo o potencial que Deus poderia derramar sobre a vida deles para cada um deles, inclusive para Judas Iscariotes. E é interessante que Jesus ele vai colocar o remédio perto da ferida, podemos dizer assim, porque ele vai chamar Judas, que tinha uma dificuldade muito grande com o dinheiro, para poder cuidar do dinheiro. Era Jesus dando a oportunidade para Judas, na sua dor, na sua ferida, ser curado e transformado. Era Jesus dando a oportunidade para ele ser sarado naquilo que o consumia e naquilo que o dominava. E é muito interessante a alerta final do texto que a gente leu: vocês receberam de graça, também dei de graça. Ele está falando isso para os 12, mas também está falando para Judas, que quando vê a mulher se derramando ali aos pés de Jesus, derramando aquele nardo caríssimo, ele vai achar ruim, porque ela está desperdiçando o dinheiro, lavando os pés de Cristo, sendo que poderia vender aquilo ali e dar aos pobres. Mas a própria palavra fala que ele não estava interessado em ajudar os pobres, mas ele era ladrão e roubava o dinheiro dos discípulos. Então quando a gente olha para Judas, a gente costuma ficar muito revoltado com ele, com razão. Mas quando a gente olha para ele, a gente vai ver que ele era um homem que tinha todas as melhores oportunidades do mundo. Ele tinha o melhor discipulador ao lado dele. Ele tinha o melhor líder ao lado dele. Ele tinha 11 companheiros de fé que são reconhecidos na história, que são homens de Deus
transbordantes, que a gente olha como um parâmetro de espelho para que a gente possa ser igual. Olha as condições que esse homem tinha, os ensinamentos que ele recebeu, mas ainda assim, ele falhou. Ainda assim, ele errou. E às vezes a gente coloca as desculpas, a gente não aproveitar todo o potencial que Deus derramou sobre nós, na nossa igreja, onde nós estamos, no nosso trabalho, família, ou qualquer outro lugar. Porque meu discipulador, meu líder não é tão bom assim. Meu líder de célula, mais ou menos. Meu pastor, mais ou menos. Graças a Deus a gente tem um pastorzão top. Mas se você for de outra igreja e tem um pastor mais ou menos, quem sabe, né? Mas a gente fica colocando desculpa. Só que quando a gente olha para Judas, impossível ter ferramentas melhores do que essa. E ainda assim, ele não viveu aquilo que ele deveria viver. Ele não viveu o potencial inteiro que ele poderia vivenciar. A gente vai colocando desculpas, mas a verdade é que isso tem muito mais a ver com o nosso coração do que quem está do nosso lado. Tem muito mais a ver com quem é realmente o nosso Senhor do que de fato com quem está ao nosso lado. A gente usa as outras pessoas como desculpa, mas a verdade é que a gente abandona a nossa fé. Deus, ele colocou um potencial naqueles discípulos, de serem apóstolos de Cristo, pais da igreja e líderes da igreja primitiva, homens que carregariam tanto poder que a sua sombra curaria enfermos, homens que carregariam tanto poder que teriam autoridade para ressuscitar mortos, homens que teriam tanto poder que quando pregassem milhares se converteriam. Jesus colocou esse potencial naqueles 12 ao momento que chama eles e entrega essa autoridade para eles ainda em vida. Só que tem uma questão é a gente ter o potencial, outra questão é a gente vivenciar o potencial que Deus colocou dentro de nós. Você tem o potencial para viver coisas sobrenaturais com o Senhor, e eu não estou falando de bênçãos, mas eu estou falando do quanto Ele pode te usar para alcançar outros, para transformar vidas, para mudar histórias. Deus colocou esse potencial dentro de você, um potencial para liderar onde você foi estabelecido, seja na igreja ou fora dela. Deus, Ele derrama esse potencial para que onde você estiver, você possa ser um farol da presença dEle naquele lugar. Agora a questão é que Deus, Ele derrama esse potencial nos discípulos, porém faltava uma coisa para eles viverem todo o potencial. Eles precisavam, de fato, se submeter por completo ao senhorio de Jesus e receber o Espírito Santo neles. Porque é tanto o Senhor que opera em nós e produz em nós tanto querer, quanto efetuar também. Ou seja, é tanto Deus que coloca o potencial e o desejo no nosso coração, como é Ele também que realiza. Mas Ele realiza isso em nós, quando nós nos submetemos ao Seu poder, e quando nós nos submetemos ao Seu Espírito Santo. E é por isso que quando nós olhamos para os discípulos, apesar deles irem fazer o que Jesus pediu, expulsar demônios, curar enfermos e pregar o reino de Deus, somente em Atos 2, que eles recebem o Espírito Santo, e eles começam a viver não só um potencial esperado, mas eles começam a viver a vontade plena de Deus sobre a vida deles, porque sem essa submissão ao Espírito Santo, o nosso potencial não significa nada. Então talvez Deus te dê um potencial incrível para liderar. Você já tem todas as ferramentas porque Deus te capacitou. Mas se você não tiver o Espírito Santo, não serve para nada. Se você não estiver debaixo da soberania de Cristo para a sua vida, não serve para nada. Porque o maior princípio que nós precisamos ter para sermos de fato usados por Deus é essa submissão ao senhorio de Jesus Cristo. E quando nós estamos submissos a Ele, o Espírito Santo está em nós, e glória a Deus por isso. E aí Deus, Ele vai e coloca esse potencial naqueles 12, mas Ele também derrama esse potencial em nós. Nós temos o potencial de uma fé para fazer obras maiores, mover montanhas. Nós temos um potencial para orar por enfermos e eles serem curados, para pregar e as pessoas se arrependerem. Nós temos esse potencial dentro de nós, só que para a gente poder viver esse potencial, a gente precisa se submeter mais ao senhorio de Jesus, com temor e com tremor. Não é só dizer, eu sou de Jesus, tem até a música do falecido Lázaro, meu contemporâneo, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Podia cantar essa no final, né?
não é só dizer que é de Jesus, mas é de fato ser dele. É de fato se render a ele. É de fato se submeter a ele. Se submeter a Jesus vai nos levar talvez a caminhos que a gente não quer. Caminhos que não são tão interessantes, mas é o caminho que Deus vai operar com grande poder. Eu olho para a vida de Paulo preso na prisão. Tem um momento que ele dá graças a Deus por isso. Porque, na verdade, acharam que prenderam Paulo, mas na verdade prenderam os guardas com Paulo. Era a oportunidade que ele queria para falar de Jesus para aqueles guardas, para falar de Jesus diante de multidões, de pessoas importantes, de reis, de governadores. Ele estava diante de homens poderosos e pôde falar do amor de Cristo naquele lugar. Então, mesmo num momento ruim, um homem, uma mulher que está centralizado em Cristo, entende que até as nossas dores são oportunidades para a manifestação do poder de Deus. Olha que coisa linda. Até as nossas dificuldades, até as nossas piores dores, até as piores perseguições, são oportunidades para Deus manifestar o poder dele naquele lugar. Então Deus vai derrubar as cadeias? Talvez sim, mas talvez você não fuja também que nem Paulo, permaneça lá, pregando o evangelho. Mas talvez as cadeias não caiam, mas você vai continuar fazendo aquilo que Deus te chamou. Talvez no seu trabalho a realidade não mude, mas você vai continuar posicionado naquele lugar. Talvez a realidade da tua universidade não mude ainda, mas você vai permanecer posicionado naquele lugar. Talvez a história da sua família ainda não esteja mudando, mas você vai permanecer posicionado naquele lugar. Talvez a tua escola não esteja mudando. Eu tive uma célula com os adolescentes quarta-feira passada, e 80% dos adolescentes da minha célula são do Pinheiros, que é a escola aqui do lado. Eles começaram a compartilhar o que acontece lá, eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, não. Eu falei com eles, isso é uma escola ou uma prisão? Né? E não pela escola em si, mas pelo que acontece dentro. Tráfico de cigarro, drogas, brigas e um monte de outras coisas assim. Eu fiquei, gente, vocês estão descrevendo uma prisão de filme para mim, não uma escola. Não são coisas aceitáveis, mas você precisa ser posicionado nesses ambientes. É claro que o mundo vai de mal a pior, mas nós somos chamados para revelar a luz daquele que é a cura para esse mal e para esse pior. Só que nós precisamos estar posicionados em Cristo, porque é Ele que faz, é Ele que coloca o querer, mas é Ele também que realiza, é Ele quem faz. Nós somos apenas o canal, mas o poder transbordante que transforma histórias é dele. Nós pregamos, mas quem convence o coração do homem do pecado e da injustiça é o Espírito Santo. Nós somos apenas um canal. Nós não somos o centro do Evangelho. Jesus é. E é por isso que nós só vamos viver esse potencial quando nos rendemos por completo falando, Senhor Jesus, Tu és o meu Rei e o meu Senhor, e eu me submeto por completo a Ti. Eu me submeto por completo à Tua vontade e à Tua palavra. Quando a gente olha para Judas, ele caminhou com Jesus, ele fez tudo isso que a gente já falou, ele cuidava de tudo isso que a gente já falou também, mas o Senhor do seu coração não era Cristo, mas era o dinheiro. E é por isso que Judas ele não pôde chamar Jesus de Senhor. Quando a gente vai olhar para o nosso texto que nós lemos agora como base, Mateus 25, 26, tem uma coisa que me chama muita atenção, porque Judas vai falar assim, com certeza não sou eu, Rabi. Ele chama Jesus de Rabi. Eric, qual que é o problema? Jesus é chamado de Rabi tantas e tantas outras vezes na Bíblia, né? E ele é o meu mestre, ele que me ensina. Você tem razão. Só que o que me chama atenção, e eu acho curioso nessa história toda, é que quando a gente olha alguns versículos anteriores, nós vamos ver os outros discípulos chamando Jesus de Senhor. O verbo aqui usado, o substantivo aqui usado, Kyrios, significa Senhor. E é por esse que os outros 11 discípulos vai chamar Jesus. Mas quando a gente olha para Judas, ele não consegue chamar da mesma coisa, mas ele vai chamar de Rabi. Porque por mais que Judas caminhasse com Cristo, para ele Jesus era só mais uma ideologia. Era só mais um mestre, com ensinamentos legais. Mas que quando não fosse mais conveniente seguir essa ideologia, ou seguir esses ensinamentos, ele poderia trocar por 30 moedas de prata sem ressentimento. Mas se Jesus fosse o Senhor, não daria para fazer isso. Sabe, se a gente segue a Cristo
porque é legal, é cult, está na moda, né? Geração Z e a geração Alfa são as gerações que mais buscam o Senhor Jesus da história, né? Que mais buscam a igreja da história. Está na moda. Mas se a gente busca esse evangelho porque é cult, porque é legal, porque todo mundo está fazendo, porque é incrível, quando deixar de ser conveniente, ele não serve mais para nada para a gente. O evangelho não é sobre uma ideologia, mas é sobre a vida derramada em nós. Não é sobre um estilo de vida, como a gente escuta às vezes falar, né? A Bíblia tem que ser o nosso estilo de vida. Não, a Bíblia é a nossa vida. É muito além do que um estilo que nós podemos adotar ou abandonar. Ela é a vida em nós. Jesus é a nossa vida e sem Ele nós estamos na morte. Sabe, a gente precisa parar de olhar para as Escrituras e para Jesus como um ensinamento a um cara legal da história, como um cara bacana. A gente precisa olhar para as Escrituras como a essência da nossa vida. E a gente precisa olhar para Jesus como o nosso Senhor, que é o único caminho, a única verdade, e é nele que está a nossa vida, e fora dele não há respostas, fora dele não há para onde a gente ir, fora disso aqui não há outra maneira de se viver, fora disso não há um outro lugar para nós estarmos, se não for nele. E essa que é a beleza do Evangelho, porque ele é tudo, em todos. A gente não precisa de mais nada quando nós temos Jesus. Nós não precisamos de mais nada para viver tudo aquilo que Deus derramou em nós. Mas a gente fica pensando, né? Não, Eric, para eu ser um líder, né? Eu sinto que Deus quer que eu faça isso, mas para eu ser um líder, primeiro eu preciso do anjo Gabriel descendo e falando: agraciada, agraciado, você foi escolhido, escolhida. Eu preciso que eu tenha 15 faculdades sobre liderança, 32 cursos, para que finalmente eu me coloque à disposição de Deus me usar. A gente vai colocando alguns empecilhos, e você tem que estudar mesmo. Mas se Deus já colocou o querer no seu coração, irmão, só precisa se render a Ele para te realizar, porque quem faz é Ele. A gente deve buscar melhorar a cada dia. Deus te chamou para ser líder, então estude sobre liderança. Estude a Bíblia. Deus te chamou para pregar, engula essa palavra aqui como se não tivesse mais nada importante na tua vida, porque provavelmente não tem. Ou melhor, provavelmente não, certeza não tem. Deus te chamou para adorar o Senhor, seja com tua voz, com tuas mãos, então vai fazer aula, é importante, mas para de dar desculpa para viver aquilo que Deus derramou já sobre você, porque Ele tem urgência para esse tempo, para te usar. Talvez você vai esperar tanto tempo para ser usado, que nunca chegue a ser. Talvez você deixe tanto para depois, que nunca vai chegar a hora. Enquanto Deus está falando, a hora já chegou. Né? A gente sempre lembra de Esther, né? Quem sabe não é para este tempo que Deus tem te levantado, que Deus tem te colocado naquela universidade, porque quando acabar os 4, ou 5, 6 anos, 7, se você não for muito exemplo na faculdade, 8, né? Espero que não. Mas vai acabar, e aí a oportunidade que você perdeu naquele lugar, glória a Deus pela Mica, a Mica está ali, ó. Fala bem de você agora, Mica. Ontem na sala, a Mica foi resposta de oração para a minha vida. Ela chegou lá com 2 amigas dela da faculdade, que não são aqui da nossa igreja. E elas já estavam na célula, deram risada, entraram no grupo, prometeram que ia voltar a outra célula, queriam vir no culto, e que querem estar mais presente. São oportunidades que Deus coloca. O que você está fazendo com essas oportunidades? Escola tem prazo de validade. Trabalho, você está lá hoje. Mas se amanhã você não tiver mais? Fico pensando no meu sogro, 30 anos no mesmo emprego. Cara, muito tempo, né? Da noite para o dia, quem conhece aqui a aviação MEC-6? Ninguém? Vou explicar para você então quem que é. A aviação MEC-6 era responsável por todos os ônibus aqui de Santa Felicidade. De uma hora para outra, a empresa, falência, fecha todo mundo, está todo mundo demitido, rua, procura outro emprego. De uma hora para outra. E se de uma hora para outra, o lugar onde você está não estiver mais? For demitido, corte pessoal, tchau você. Ou se você for para outra cidade. Quantas oportunidades você não deixou para trás?
Quantos momentos que você poderia ter sido usado por Deus em todo o seu potencial para impactar aquele lugar, impactar as vidas ali presentes, você deixou para trás. Sabe, dá vontade de chorar. Porque a gente fica pensando, né, e a gente sempre fala isso, que quando chegar no céu vai ter um telão e vai passar todos os nossos pecados no telão. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que se houver um telão no show, no céu, aliás, a Noemi vai estar lá passando, multimídia, e vai estar passando tudo aquilo que a gente deveria ter feito e a gente não fez. O que eu sei que vai passar no telão é todas as oportunidades que nós tivemos de anunciar o reino de Deus e nós não fizemos. Todas as oportunidades que nós tivemos de orar por enfermos e nós não fizemos. Todas as oportunidades que nós tivemos de orar e expulsar demônios e declarar o céu naquele lugar e nós não fizemos. Se vai passar alguma coisa no telão, é isso. E a pergunta que eu faço é: o que nós estamos fazendo com o potencial que Deus colocou em nós? O que nós estamos fazendo com a autoridade que Deus derramou sobre nós? Porque Ele fala: olha, eu vou instituir a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, porque a igreja de Deus carrega essa autoridade. Mas o que nós fazemos com essa autoridade? Arrombamos essa porta? E chegamos no inferno e falamos: aqui chegou a vida, porque agora chegou a Cristo. Ou nós olhamos para a porta do inferno e pensamos: olha lá os mundanos, vai tudo queimar nesse fogo. Eu fico olhando para o carnaval que teve agora. Como todo carnaval tem muita polêmica. Todo carnaval vai ter ataques à fé. É a festa da carne, o que você espera? A gente fica besta de ficar escandalizado ainda, isso é algo que vai acontecer. Só que o que me deixa indignado, muitas vezes, é que em vez da gente olhar com um olhar de misericórdia e falar: Senhor, eu não aceito isso, nós precisamos invadir as portas do inferno e resgatar essas pessoas. O que a gente faz? A gente massacra quem está lá. Eu li alguns comentários na internet que eu fico pensando assim: se essa pessoa tem Cristo no seu coração, não é o mesmo Cristo que eu conheço. Palavras de morte, palavras de ofensa. Cara, o que está acontecendo com a gente? Tem pessoas difíceis no seu trabalho, vai ter pessoas difíceis no teu convívio, vai ter pessoas difíceis aqui dentro também. Mas a nossa responsabilidade não é odiar, não é apontar o dedo. Porque quando a gente olha para Cristo com Judas, Jesus lavou os pés dele, partiu o pão e entregou para ele. Aquele que ia trair. Jesus não sabia que ele ia trair? Sabia. E ainda assim lavou os pés, ainda assim decidiu amar, ainda assim até o final deu a oportunidade para ele. Sabe, a gente precisa acordar para esse tempo. A gente precisa acordar porque o potencial está em nós, mas nós precisamos nos submeter a Jesus Cristo. Se submeter entendendo que há uma urgência para esse chamado. Há uma urgência para isso que Deus quer fazer com o potencial que Ele colocou em você. Tem uma frase assim que eu detesto ela do fundo do meu coração. Com toda certeza, se você é mais velho de igreja, você já ouviu isso em algum momento. Quem tem promessa não morre não. Alguém já ouviu isso aqui ou só eu? Olha, a gente tem alguns aqui juntos. Como essa frase me irrita. Por que essa frase me irrita? Porque ela vira desculpa para você postergar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, achando que você vai ser invencível, até que vai acontecer um momento que um raio vai cair do céu e você vai ser transformado. Mas Jesus está te chamando para esse tempo. Promessa sem fidelidade não serve para nada. Potencial sem entrega e submissão leva à morte. A gente precisa acordar. A gente precisa se despertar. Desculpa a minha intensidade agora na fala, mas é porque essa mensagem é muito urgente. Nós precisamos ficar realmente desesperados em ouvir isso e em querer reagir, porque Deus Ele quer fazer, mas a gente fica empurrando para frente. Deus quer fazer, mas a gente vai deixando para depois, vai deixando para depois. Quando a gente olha para Judas, não teve esse depois. Muitas vezes a gente acaba alimentando, assim como Judas,
o nosso coração com a idolatria, que arranca o espaço do Senhor Jesus na nossa vida. E é por isso que a gente tem tanta facilidade de deixar para depois. No caso de Judas, o seu grande ídolo era o dinheiro. Ele vivia em torno disso. O cara roubar Jesus irmão, você acha a traição o ápice? A traição aconteceu porque já tinha acontecido isso antes. São pequenas falhas, né, antes do grande erro. Antes do adultério, num casamento, o que vai acontecer? O cara vai começar a assistir pornografia, vai responder uma cantada, vai começar a flertar, depois vai cair em adultério. Judas começou roubando Jesus, para depois trair ele por moedas. Sabe, por isso, esse é o problema dos pequenos pecados, eles vão alimentando o ídolo no nosso coração até que a gente finalmente tenha coragem de fazer algo muito pior. E aí a gente olha para Judas, esse era o ídolo dele, só que algo que eu identifico na nossa geração é que o principal ídolo da nossa geração é o eu. É o nosso próprio coração, somos nós mesmos. E isso gera duas coisas em especial na gente. Claro que gera muito mais, mas duas em especial que eu queria chamar a atenção. Porque quando a gente idolatra nós mesmos, a primeira coisa que acontece é, se nós somos um covarde, essa idolatria vai gerar medo e insuficiência. Então, quando nós amamos mais a nós mesmos, mas nós somos covardes, eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo de falar e ser rejeitado. Eu tenho medo de falar de Jesus para alguém e aquela pessoa não querer ouvir. Porque você é mais importante do que a mensagem que você carrega no seu coração. É porque dentro do seu coração Jesus talvez seja Rabi e não Senhor. Ou acontece o oposto também, quando a gente tem o nosso eu inflado, soberbo, o que vai acontecer? A gente não vai querer se expor para não manchar essa imagem, porque nós somos bons demais. Vai que a pessoa vai pensar algo ruim de mim agora? Deus me livre, quero manter aqui a minha essência. Ou, meu Deus, ir pregar numa favela? Não, isso não é para mim. Eu fui chamado para pregar em Paris, pregar na Disney. Olha lá, vou pregar lá no Mickey, Lollapalooza, né? Às vezes acontece também. Eu fui chamado para pregar em um lugar que todo mundo quer estar, porque eu sou diferente, eu sou especial. É que em mim tem mais unção. Graças a Deus não tem ninguém aqui assim, né? Mas eu tenho mais unção. Cara, que loucura. A gente vai alimentando o nosso eu. E enquanto a gente alimenta esse ídolo no nosso coração, a gente não percebe, mas a gente trai a Jesus todos os dias. E aí a gente olha para Judas e pensa, salafário, traiu Jesus por 30 moedas de prata, que homem miserável. E você traindo por pornografia que não gera nada. Judas pelo menos comprou um terreno com as 30 moedas. E você? Com o teu silêncio. O que você fez com o teu silêncio? O que gerou? Com as mentiras, com a rebeldia no coração. A gente troca Jesus por nada. E ainda acha ruim o troco. Essa é a verdade. A gente traz Jesus todos os dias pela nossa própria ganância, pelo nosso próprio ego, pelas nossas próprias vontades, e a gente ainda tem a cara de pau, podemos dizer assim, de olhar para Judas e pensar, ai, que absurdo, eu nunca faria isso. Mas a gente troca Jesus por preços muito mais baixos. E a gente não vive o potencial de Deus para a nossa vida. Sabe, eu sei que essa parte que eu estou falando é dura. Mas se tem uma certeza que eu tenho no meu coração é que uma geração que Deus usa não é uma geração entregue ao pecado, mas é uma geração que olha para Cristo com temor e tremor, reconhecendo que Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele exige de nós uma igreja santificada, lavada pelo sangue de Cristo, uma igreja que não negocia, uma igreja que não aceita vender aquilo que Deus derramou, mas uma igreja que permanece posicionada. É isso que Deus espera, é isso que Deus quer de nós, é isso que Ele está nos chamando para fazer. Porque potencial sem submissão vai gerar mortes. Judas tinha tudo para ser coluna da igreja, mas ele preferiu ser protagonista da sua própria história e da sua própria ganância. Nós não somos chamados para sermos o protagonista. Nós somos chamados para anunciar aquele que é o protagonista.
É como João Batista no deserto. Ele não apontava para si mesmo, mas ele apontava para Cristo e falava: ó, eis ali o Cordeiro de Deus, aquele que eu não sou digno de desamarrar as sandálias, aquele que batiza com fogo para a condenação, mas é aquele que batiza com o Espírito Santo para a vida eterna. O nosso dever aqui é usar todo o potencial que Deus colocou em nós para apontar para Cristo e dizer: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis ali o Cordeiro de Deus que pode trazer vida para você, para mim, para todos nós. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos posicionados nesse tempo, para apontar para o nosso Senhor. E se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos vivendo como um verdadeiro discípulo, mas nós estamos vivendo como Judas, traindo o nosso mestre. O passo mais crucial para a gente viver o potencial de Deus para a nossa vida é a submissão a Ele. A gente só precisa se submeter a Deus, porque, como eu falei, tanto o querer quanto o realizar é Deus que vai produzir em nós. É Ele que vai fazer, não depende de mim, não depende de você. Filipenses 2,13 vai nos dizer isso. Então nós precisamos apenas nos entregar a Ele. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quer viver seu potencial máximo? Agora fala assim com muita voz de profeta: se entrega para Ele. Não, com mais vontade, se entrega para Ele. Fala assim: Ele é o Senhor, Ele é a vida. Aí você falou sem vida nenhuma, a pessoa não vai acreditar, então vamos tentar melhor. Fala: Ele é a vida. Não, coloca o melhor sorriso nesse rosto. Com quem recebeu a vida, assim, ó, Ele é a vida. Glória a Deus por isso, Ele é a nossa vida. Nós precisamos nos submeter a Ele, por isso, porque Ele é a vida. E glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 18 ao 23, vai dizer assim. Se puderem trazer um lenço para mim, por favor. Ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, este campo passou a se chamar Açaldama. Estou parecendo aqueles mágicos, né? Vou puxando e não vai falando isso aí. Aqui. Isso é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro: está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu ofício. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre nós nas alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsebas, também conhecido como Justo, e Matias. Então, uma coisa que eu quero dizer para você aqui hoje, e que é uma verdade muito importante, é que ninguém é insubstituível. Então, mais uma vez, olha para quem está do lado e fala: ninguém é insubstituível. Agora olha para o outro lado e fala: ninguém é insubstituível. E às vezes a gente fica numa espera passiva. Que bom te ver aqui, Adriele, fiquei feliz. Às vezes a gente fica numa espera muito passiva. E a gente fica achando que Deus precisa e depende de nós. Cara, que loucura isso. A gente acredita fielmente que Deus depende e precisa de nós. E nessa de que Deus depende e precisa, a gente fica: não é minha hora ainda, vou esperar. E a gente acha que a gente não vai ser substituído, que a gente não vai ser trocado. Mas Eric, se Deus não me ama, Ele te ama muito. E o teu espaço como filho não pode ser substituído. O amor que Ele sente por você não pode ser substituído.
Isso não vai mudar, isso é imutável. Romanos 8 já nos garante que nada desse mundo ou fora dele pode nos separar do amor de Deus. E essa é uma certeza maravilhosa para o nosso coração, porque ninguém pode te substituir como filho. Você é único, você é única diante de Deus. Mas o teu ofício no reino de Deus, esse sim pode ser substituído. Talvez você esteja sendo omisso. Infelizmente Deus tem que levantar outra pessoa. Lembra de Esther, que a gente já falou aqui, quem sabe? Não foi para um tempo como esse? Ela vai receber uma palavra muito clara. Se não for você, será outro. Se não for por você, será outro. Deixa eu te falar um negócio. Você pode viver o sobrenatural na tua faculdade, no teu trabalho, família, escola, ou onde você estiver, clube de futebol e por aí vai. Mas se você não for posicionado, Deus vai precisar levantar outro. E aí a gente corre um risco muito grave de, em vez de ser co-participantes da história, nos tornarmos meros telespectadores daquela história. Pessoas que só assistem o que Deus está fazendo. Porque o que Deus precisa fazer vai ser feito, seja por meio de nós ou não. Porque Deus, Ele não depende, não precisa de nós para fazer alguma coisa. Mas Ele nos abençoa com a sua graciosa graça, o privilégio de sermos participantes daquilo que Ele está fazendo. A gente precisa entender que estar debaixo da vontade de Deus é um privilégio que nós temos. Não é uma obrigação que Deus tem com você. Deus não é obrigado a te usar. Deus não é obrigado a fazer as coisas através de você. E como eu já falei, Ele não depende de você também para isso. Mas você tem o privilégio de ser participante da obra dEle. Você tem o privilégio de orar e alguém ser curado. Você tem o privilégio de pregar o reino dos céus e ver aquela pessoa se arrepender e se entregar a Cristo. Você tem o privilégio de caminhar com o Senhor. Não é por obrigação, mas sim por dever. Obrigação e dever são duas coisas completamente diferentes. Obrigação, você, como a própria palavra fala, você é obrigado a fazer. Agora, dever fala sobre assumir responsabilidades de filhos. Se nós sabemos que nós somos filhos insubstituíveis e que nada pode nos separar do amor de Deus, então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de filhos de Deus, para sermos enviados por Ele, para fazermos a vontade dEle aqui na terra. Como eu falei, Judas, ele tinha tudo, para se tornar um dos pais da igreja primitiva com os demais apóstolos. Ele tinha tudo para o seu nome ser lembrado eternamente entre as colunas da Nova Jerusalém, mas infelizmente ele não vai ser. Infelizmente ele não vai ser lembrado como um herói, como um mártir, aquele que entregou a sua vida por Cristo, aquele que não recuou, aquele que não renunciou. Ele não vai ser lembrado por isso, mas ele vai ser sempre lembrado como aquele que traiu Jesus. Sabe, eu quero te perguntar uma coisa agora bem séria. Quero te levar a pensar agora, em nome de Jesus, em muitos anos no futuro. Você já morreu, está enterrado. O que estaria escrito na sua lápide? Aqui jaz Eriks, o potencial que nunca foi. Ou, aqui já Eriks, o que combateu o bom combate, o que completou a carreira, guardou a fé e alcançou multidões. Eu prefiro esse segundo. Mas minha pergunta para você é: pelo que você quer ser lembrado? Como aquele que traiu a fé? Aquele que abandonou? Aquele que foi um potencial que nunca atingiu ao máximo? Talvez você já esteja até cansado de ouvir as pessoas virarem para você e falarem assim: nossa, eu vejo tanto potencial em você. Começa a viver esse potencial hoje. Sabe, para de deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. A banda pode subir. Atos capítulo 1, versículo 23 ao 26. Então indicaram 2 nomes. José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolhestes para assumir esse ministério apostólico que Judas... Você pode ler isso comigo? A partir de Senhor. 1, 2, 3 e... Senhor.
Não, que isso, pessoal, é ler junto comigo. Ah, que isso, vamos perdoar, pessoal, está em treinamento a pessoa hoje, primeiro dia. Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3 e... De todos. Mostra-nos qual desses dois escolhestes para assumir esse ministério apostólico que Judas... Você pode... Essa última palavra de novo? Judas o quê? Que dor isso, né? O ministério que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. A palavra deixa muito claro: Judas a abandonou. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus já colocou um potencial no seu coração, se Ele já começou a colocar algo para queimar no seu coração, e você não está vivendo isso que está queimando ainda, é porque talvez, só talvez, você precisa se entregar para Ele de completo. Você precisa de fato querer vivenciar isso que Deus já colocou para queimar no seu coração. O quanto nós temos nos entregado para aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. O quanto a gente tem se entregado para o ministério que Deus tem nos chamado para realizar. Ou será que, assim como Judas, nós temos abandonado a nossa fé, o nosso amor, a nossa vocação, o nosso potencial? Mas sabe, Deus ele é tão bom que para cada Judas que abandona, Deus tem um Matias pronto para assumir a posição. E Matias, ele é um cara muito interessante, né? Porque ele estava competindo com um cara que o seu apelido era o Justo. O Justo. Mas quando é lançada a sorte, quem é escolhido é Matias. E eu tenho a convicção de que é porque Matias estava posicionado em Cristo. Não é pelo título que nós carregamos, é pelo posicionamento que nós temos. Talvez o seu posicionamento hoje foi abandonar tudo. Mas o convite que eu quero te fazer hoje é para que você esteja pronto para assumir a responsabilidade que Deus quer confiar a você, assim como Matias. Para que você esteja pronto a ser posicionado como um discípulo desse tempo, como o pai de uma igreja nesse tempo, como o pai de uma geração nesse tempo, como a mãe de uma geração nesse tempo, porque Deus ele está te chamando para esse tempo. Mas Deus ele não está atrás mais do Judas, mas Ele está atrás do Matias, porque o Judas já abandonou, e agora precisa alguém que se posicione, alguém que queime por isso. Sabe, a gente está perdendo tempo, e quem sabe, mais uma vez eu digo, não foi para esse tempo que o Senhor te levantou na posição onde você está. Na tua célula, no teu trabalho, nessa igreja, nesse lugar, você que está nos visitando, quem sabe não foi para esse tempo que Jesus te chamou até aqui, para hoje te chamar de filho. Quem sabe não é para esse tempo, para esse lugar. Às vezes a gente é como um passageiro no ponto de ônibus, esperando o ônibus passar, mas nunca entrando nos ônibus que chegam. E Deus está passando, e a gente vai olhando, a gente vai observando e pensando, ainda não é a hora, vou chegar muito cedo. Mas talvez chegue um dia que você pense, é muito tarde, o último da linha passou, e eu perdi a oportunidade. Talvez essa seja a tua última oportunidade de se render a Ele por completo. Eu quero que você viva muitos anos, mas a gente não sabe amanhã. Quem sabe essa é a última oportunidade. Quem sabe essa é a última oportunidade lá onde você está. Quem sabe esse é o último ano, o último mês, o último dia. Na minha última célula universitária, a gente estava ali conversando, e tem uma das meninas que saiu do emprego, era o último dia dela lá. Quem sabe amanhã não é o teu último dia, no lugar onde você está. O que você vai fazer? Você vai entrar no ônibus do que Deus está fazendo, ou você vai esperar o próximo?
A passagem para entrar nesse ônibus do que Deus quer fazer se chama renúncia e submissão. Judas, ele renunciou a Cristo por moedas, e nós precisamos renunciar às nossas moedas de estimação, como o nosso orgulho, o nosso medo, o nosso receio, as nossas desculpas, para mergulhar por completo em Cristo. A gente precisa se render completamente, porque hoje o convite de Deus para você, e eu quero te convidar a já ficar de pé. O convite de Deus é que Ele deseja usar todo o potencial que Ele colocou em você ainda hoje, ainda amanhã, ainda essa semana. Deus quer usar todo o potencial que Ele colocou em você. Ainda essa semana, nós podemos ter uma atitude como a de Judas, que abandonou todo o potencial de Deus sobre a sua vida por causa dos seus ídolos passageiros. Podemos, mas nós podemos ter a atitude como a de Matias, que estava pronto, esperando para assumir o posto do qual Deus tinha convocado ele. Você está pronto hoje para, assim como Matias, assumir a posição da qual Deus tem te chamado, para assumir o posto nessa geração, nesse tempo da qual Deus tem te chamado? Você está pronto para isso? Talvez o lugar onde Deus te colocou foi na sua família, para você fazer a diferença lá, ou no seu trabalho, escola, faculdade, jiu-jitsu, futebol, academia, não importa onde. Deus, Ele me deu um sonho maravilhoso, acho que foi ontem ou anteontem. Estava na academia, comecei a falar de Jesus com o personal que tinha ali. Daqui a pouco a academia inteira estava ouvindo falar de Jesus. E eu tenho um plano. Estou esperando aí mais alguns dias para poder ir lá na Cacau Show, comprar um chocolatinho para cada um dos funcionários daquele lugar, entregar para eles e falar de Jesus através daquele chocolate. Vai ser só a ponte para abrir e eu poder falar com eles. Porque a oportunidade passa. E quando a gente olha para o que Paulo diz a Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ou seja, não tem hora, não tem lugar, não tem momento, é todo momento. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. É em tempo e fora de tempo que nós precisamos pregar. É em tempo e fora de tempo que nós precisamos anunciar. É em tempo e fora de tempo que precisamos estar posicionados. Porque Deus não está procurando os melhores, Ele está procurando os dispostos. Feche seus olhos. A minha pergunta para você agora é: quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te chamou? Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te colocou naquele lugar, para que você fosse uma coluna da palavra dEle naquele lugar? Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te chamou para ser um líder? Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te chamou para você ser um missionário? Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te chamou para ganhar todos os seus amigos? Quem sabe não foi para esse tempo? Com os seus olhos fechados, se você entende que Deus está te chamando hoje para se posicionar nele, não como Judas, mas como Matias, alguém que está pronto a assumir a responsabilidade da missão da qual Deus nos confiou, eu queria te convidar a levantar a mão no seu lugar, falando assim: Senhor, eu quero me posicionar hoje com a responsabilidade de cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero, Senhor, viver todo o potencial que o Senhor derramou sobre mim. Senhor, eu não quero ser uma pessoa lembrada como um potencial que nunca foi, mas eu quero ser lembrado como um homem e como uma mulher de Deus, que por onde passou, maravilhas e sinais aconteceram, pessoas foram alcançadas. Se você quer isso, levanta a sua mão bem alta. Você que levantou a sua mão, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente, dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, é para esse tempo. Eu entendo que é para esse tempo que o Senhor tem me chamado. Eu entendo que é para esse tempo que o Senhor tem me buscado. Eu entendo que é para esse tempo que o Senhor me colocou naquele lugar. E hoje eu me comprometo, Pai, a anunciar o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo.
nós não podemos mais esperar, porque há uma urgência nesse evangelho, há uma urgência no chamado de Deus, há uma urgência do Senhor para nos usar com poder e autoridade. Nós não estamos mais em Atos 2, que os discípulos precisaram esperar o Espírito Santo descer. O Espírito Santo já está em nosso meio, Ele já está aqui, Ele já desceu e Ele já nos reveste com todo o poder, a autoridade para usarmos tudo aquilo que Deus derrama sobre nós. Então, enquanto a banda estiver louvando, eu quero te convidar, você que veio aqui na frente e se ajoelhou, a falar: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Hoje eu assumo a minha responsabilidade daquilo que o Senhor me posicionou, daquilo que o Senhor colocou em meu coração e que está queimando. Começa a falar para o Senhor: eu não vou mais fugir daquilo que o Senhor quer fazer em minha vida. Eu não serei como Jonas, que fugiu e foi para longe, mas eu serei um filho obediente que escuta a sua voz. Em nome de Jesus, faça essa oração. Mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer.
ainda com seus olhos fechados no seu lugar, eu queria te convidar, você que está com o olho aberto, realmente fechasse agora. O que eu acho mais impressionante em todos os discípulos é que todos eles eram um conjunto de improváveis. Nós vamos ter Pedro, aquele que era um pescador simples, um homem impossível, um homem que negaria Cristo 3 vezes. Nós temos outros discípulos que foram pescar junto com Pedro, homens que eram cobradores de impostos e que traíram seu próprio povo, homens falhos, homens improváveis. Mais para frente nós temos Paulo, um homem que perseguia a fé cristã e que se alegrava com a morte de outros cristãos. Só que quando a gente chega na grande ceia, um pouco antes de Cristo morrer, nós vamos ver 12 improváveis sentados na mesa, e Cristo lavando os pés de cada um deles. Nós vamos ver Cristo falando também com aqueles 12: olha, eu estou indo, mas eu vos vou preparar um lugar, e eu vou voltar para buscá-los e levar para morar comigo. A gente olha para Cristo falando: não vos chamamos mais de servos, mas vos chamamos de amigo. Nós vamos ver na palavra que esses improváveis foram adotados como filhos de Deus através do sacrifício de Cristo. O que eles tinham em comum? Pecadores, falhos, impotentes. Mas algo também que eles tinham em comum é o poder da graça de Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde havia culpa, superabundou o amor do Senhor sobre nós, para nos resgatar das nossas culpas, dos nossos pecados e dos nossos erros. E não importa se você era como Pedro, o que estava e abandonou a fé, ou se você é como Paulo, o que estava fora da fé, mas hoje vai ser resgatado. Eu quero te fazer um único convite hoje. Você que está distante, ou talvez você que não conhece esse Jesus e não caminha com Ele, eu estou aqui hoje para te dizer que Jesus está te chamando hoje de filho, está te chamando para andar com Ele, está te chamando para entregar a sua vida para Ele, que os seus pecados Ele limpa, Ele purifica, mas Ele reescreve a tua história, assim como Ele fez comigo e com todos os outros que estão aqui na frente ajoelhados. Então, se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a levantar a sua mão no seu lugar, falando: Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida a Ti. Senhor, eu entendo que o Senhor está me chamando para esse tempo, para me entregar por completo a Ti, para me render completamente ao Senhor. E você que tem esse desejo no coração, eu quero te convidar a levar a mão no seu coração e falar assim: Senhor Jesus, hoje eu Te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti, e tudo que eu sou agora é Teu. Transforma a minha vida e a minha história. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero clamar ao Teu santo nome, Senhor. Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor, por cada um que entregou a sua vida hoje a Ti, Pai. Por cada um que retornou para a casa do Pai, para cada um que retornou para os Teus braços. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha acompanhar dia após dia, Pai, e trazer o ensinamento e a direção, Pai. Mas, Senhor, eu quero clamar, Pai, também por cada um que veio aqui na frente, Senhor. Pessoas, Pai, que entenderam que para este tempo, Senhor, foram levantados, Pai. Não para ter um ministério morto, Senhor, mas que possa ter um ministério cheio de vida, restaurado através da Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, onde eles estão posicionados hoje, Pai, levante eles, Senhor, como João Batista dessa geração, a voz que clama em meio a essa geração, apontando para Ti, Senhor.
Pai, derrama ainda mais autoridade, derrama ainda mais poder, Senhor. Todo o potencial que o Senhor já colocou, Pai, venha usar, Senhor, ainda hoje, Senhor, com autoridade e poder sobrenatural, Pai. Porque os teus filhos, Senhor, escolheram hoje se posicionar diante de Ti, Senhor. Pai, nós também queremos nesse momento, Pai, te agradecer, Senhor, por esses louvores maravilhosos, Senhor. Porque enquanto nós adoramos a Ti, Senhor, as nossas forças, Pai, são revigoradas, Senhor. O nosso ânimo é renovado, a nossa fé é renovada, Pai. Nós viemos prestar adoração para Ti, Senhor, e nós somos abençoados com isso, Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada voluntário aqui hoje, Pai, por cada pessoa aqui presente, Pai, por cada visitante. E nós clamamos a Ti que o Senhor venha acompanhar cada um, Senhor, de volta para sua casa, debaixo dos Teus braços, Pai, em nome do Senhor Jesus. Antes de você sair, a gente vai adorar mais uma vez. Eu queria te convidar a permanecer e adorar o Senhor agora com tudo aquilo que você tem, em nome de Jesus.